Começa agora o programa do candidato. Olá! Um novo vídeo para conversar com você aberto e francamente sobre essa indústria que está por trás da campanha eleitoral que já começou. Eu sou o candidato. Enquanto a câmera se aproxima calmamente, eu falo pausado para que você, eleitor de classe baixa, entenda. Umas mudanças importantes aconteceram, desconstruindo figuras que até então eram essenciais e eram fundamentais nas campanhas eleitorais. Antes da reforma eleitoral, que tirou o dinheiro dos empresários das campanhas políticas, qualquer candidato, rezava para um marqueteiro, aquele ser capaz de mudar a opinião pública por meio de seus milagres de vídeo e projeção de imagem, surgissem do nada para ajudá-lo. E os candidatos, e eu já vi isso, temendo desobedecê-lo, com medo de ser punido nas urnas, seguia à risca todas as instruções dessa até então divindade quase onipotente numa campanha, por mais absurdas que fossem as instruções do marqueteiro. Assim, nasceram grandes vitórias e grandes fracassos. Maluf, por exemplo, disse um dia: "Se Pita não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim." Pita não foi, e com isso ele provou que arrependimento não mata. Campanha política no Brasil sempre foi sinônimo de muita grana, muito dinheiro. A verdade é que campanhas são verdadeiros calvários para qualquer ser humano normal. Para quem já acompanhou várias, a pressão por desempenhar bom papel, sem erros e obter os votos necessários é gigante. Todos têm uma opinião para dar, uma receita mágica de sucesso, principalmente as pessoas ali mais próximas dos candidatos, não é? Os marqueteiros, antigamente, tinham que, além de fazer o trabalho deles, não deixar que outros atrapalhassem e influenciassem o candidato. O fato é que as campanhas brasileiras, até a última, assemelhavam-se a grandes produções cinematográficas. Programas de televisão em alta definição, com os melhores profissionais, melhores equipamentos, planos de governo desenvolvidos por economistas, artistas, influenciadores, envolvidos, no caso, nos grandes eventos das campanhas eleitorais. E para pagar uma conta desse tamanho, era só com a ajuda dos empresários. Pois o fundo partidário, apesar de muitas das vezes poupudo, não conseguia cobrir as despesas de comunicação, mobilização, de ordem política. Tudo isso custava muito caro. Caro mesmo, você não tem ideia. Boa parte do dinheiro que financiava o marqueteiro, por exemplo, secou, acabou. Inclusive, operações da Polícia Federal acabaram colocando alguns desses marqueteiros no banco dos réus. A gente viu algumas provas disso. É provável que marqueteiros, inclusive, de renome, nem venham mais a se envolver com campanhas. Isso é porque a fonte secou, não tem mais dinheiro. Ou ainda, alguns prefeitos paguem parcelado, no caso, e contratem um marqueteiro para um cargo fictício lá na prefeitura onde ele está. Aí o marqueteiro finge que trabalha, leva a grana do povo para, na verdade, fazer a campanha de graça. De graça não, né? Porque, na verdade, você já pagou a conta, sendo que o marqueteiro foi contratado. Se acontecer em algum município, denuncie. Bom, como se tragédia fosse pouca, a barata, senhoras e senhores, ainda voa. As crianças se borram. Ah, mãe, eu não vou tomar banho porque tem uma barata lá no banheiro. Dizem que as baratas sobrevivem até a uma explosão nuclear. Isso é, além do fim do financiamento corporativo, o período eleitoral ficou menor e o tempo de propaganda televisiva foi reduzida para meros 35 dias. Aleluia, né? Em contrapartida, há ainda o fim de uma limitação importante, a de exposição da pretensão de candidatura. Desde 2015, qualquer político, eu disse qualquer, pode se pronunciar como possível candidato a qualquer tempo, em qualquer cargo. Por exemplo, se eu quisesse lançar minha candidatura a prefeito em 2030, eu poderia divulgá-la hoje e começar a trabalhar e ir para a mídia e falar disso. Com a reforma política, tudo o que os candidatos sabiam não vale mais. Na prática, senhoras e senhores, o que a reforma eleitoral fez foi reduzir a importância das superproduções dos marqueteiros,
e aumentar a importância do trabalho contínuo, no dia a dia do candidato. Os canais digitais dos candidatos são a nova televisão. Todo dia agora é dia de campanha. O candidato, por exemplo, que esperou o período eleitoral para fazer a sua campanha, está morto. Se ele encontrar um adversário que se preparou e fez continuamente o trabalho, levou. Gráfico mostra o crescimento da aprovação do candidato. Sabe, tudo que os políticos aprenderam sobre comunicação eleitoral terá que ser revisto agora nesta eleição. A televisão, por exemplo, ela tinha a repetição da mensagem enlatada em um visual de esperança, aquela campanha de margarina. E essa, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, era a fórmula mágica do sucesso da maioria dos marqueteiros. A forma de se comunicar mudou. A comunicação agora, ela deixa de ser em massa para ser segmentada. Algo que ainda não foi muito bem compreendido. Por exemplo, não dá para você falar de educação e de segurança ou de qualquer outro tema com jovens, com profissionais e com idosos da mesma forma. Cada um com uma linguagem diferente. E isso sempre foi prático na televisão, jogar mensagem para todos num pacote só. O posicionamento midiático também do candidato precisa evoluir. Os candidatos sempre fugiram de questões polêmicas. Era fácil evitar falar de desemprego se você esteve no poder e não gerou emprego, ou de falta de segurança, drogas, de qualquer outra pauta que entrava em conflito com partes da sociedade. Eles fugiam. Muitos políticos ainda pensam que quanto menor a exposição do que pensa, mais fácil será o seu caminho eleitoral. Esta máxima era uma máxima verdadeira. Quando a televisão concentrava o esforço de campanha nela por pouco tempo, era possível, é claro, fugir de assuntos, fugir de questionamentos e entupir o povo com mensagenzinha, tal como essa aqui. Aqui eu afirmo que o candidato vai fazer melhorias para a saúde, apresentando gráficos estatísticos simples. Agora eu falo com uma cara emborrada dos problemas da gestão atual. E de repente eu sorrio, lembrando que o candidato vai melhorar a situação aumentando o número de empregos. Na web, essa conduta não funciona. Aqui não é televisão. Na televisão, os espectadores não conseguiam interagir com o conteúdo e nem escolher o que queriam ver. Na internet, é diferente. As pessoas querem saber como o político pensa, quem ele realmente é e o que ele pretende. Ou seja, menos frases motivacionais e mais trabalho. No momento em que a câmera fecha em close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso. Frase de efeito. Vote candidato, vote número do candidato. O digital, ele é cruel. Cruel demais com o político. E muitas das vezes, principalmente aquele político que se mostra incapaz de tomar um posicionamento. Lembra da campanha de Marina Silva para a presidência em 2014? A campanha dela virou suco. Lembram? Memes e vídeos mostravam a incoerência do discurso dela com a figura que ela queria construir e desmontar a candidata. Fora isso, a web ainda tem o poder de reviver os defuntos. Aconteceu com Ciro durante a campanha política da Dilma em 2010. 2 dias antes, após ele assumir a coordenação de campanha, da campanha petista, foi publicado um vídeo em que ele afirmava, dentre outras coisas, que Serra era melhor candidato que Dilma. E pior, ele dizia que o PMDB era um agrupamento de bandidos e que o Ibope vendia pesquisas. No dia seguinte, é claro, ele foi... Porque não agiu em prol de você mesmo como você deveria. João, você está demitido. Lula também foi lembrado por declaração sua em vídeo. Era um vídeo dizendo ele ser contra o assistencialismo do governo Fernando Henrique, afirmando que projetos como Bolsa Família eram para calar a boca do povo com comida. Projetos do Fernando Henrique. Em outro vídeo, para não dizer que não estou falando de todos, Bolsonaro, muito antes de imaginar-se candidato, imaginar-se o mito, ele afirmava que fecharia o Congresso no dia seguinte de uma possível eleição dele para presidente. Isso, é claro,
quebra qualquer chance dele captar votos de pessoas que não sejam doentes por ele, inviabilizando em partes a sua eleição majoritária. Fala lá, a internet lembra aqui. Sim, caros candidatos, a figura poderosa do marqueteiro morreu. Aceitem e abandonem velhos vícios. A eleição agora é na telinha, mas muito mais na web. Porque se vocês controlavam a TV, aqui na web é reino de ninguém. Aqui na web o povo desvossa vocês. Se nessa tela que está escura porque não tem mais tanto poder, nessa aqui quem comanda é o povo. E eles querem desossar vocês de todas as formas. Então se preparem. Para quem se preparou, uma ótima campanha. Para quem não entendeu o que muda na campanha, sinto lhe dizer, mas vai ser um ano de fracasso. Boa sorte e que vençam melhor. Agora é a hora do jingle. Pessoas felizes se dando as mãos. Agora é a hora que eu finjo que pra apoiar não ganhei um tostão. Jovem sorrindo, cantando e fazendo sinais com as mãos.